Andando nesse túnel das trepadeiras maravilhoso, eu fico refletindo como algumas coisas fazem a gente voltar ao passado. Os cheiros e os perfumes são assim infalíveis nesse quesito. E eu, principalmente quando andava aqui no jardim, antes mesmo de trabalhar aqui, eu passava por esse lugar e me deparava com essa planta maravilhosa, que é o jasmim árabe. E tem uma flor muito cheirosa, né? Os jasmins são todos cheirosos. E imediatamente eu me transportava para a época que eu era adolescente. Porque no caminho da minha casa até a escola eu encontrava com um pé como esse. E eu sempre pegava uma florzinha para cheirar. E aí, gente, eu voltava à época de adolescente. Não é à toa que eu chamava esse lugar de túnel do tempo. Aliás, no meu livro tem uma história só sobre esse lugar. E aqui eu me deparava com uma planta que me trazia muitas lembranças. É a arruda. E aí, quando eu pegava um galinho, colocava assim para cheirar, eu lembrava imediatamente da minha mãe. Porque minha mãe, ela adorava todo tipo de planta, mas essa aqui ela usava para espantar o mal-olhado, né? Deixar o mal-olhado para lá. E aí eu lembrei dela e dos muitos natais que a gente passou junto. A minha mãe sempre fazia questão de transformar os natais das filhas num acontecimento, em coisas inesquecíveis. E ela, apesar de a gente viver num lar simples, ela sempre fazia uma comida legal, comidas simbólicas para o Natal e sempre tinha o Papai Noel. Numa época em que o Papai Noel a gente era uma coisa meio mística, a gente não via na televisão. O que ela fazia? Ela comprava os brinquedos, escondia em algum lugar e aí a gente, no dia de Natal, a gente magicamente aparecia e ela dizia que era o Papai Noel que tinha trazido, né? Isso me trazia lembrança, ou me traz lembranças muito boas, porque era sempre muito especial. Uma noite eu resolvi pegar o bom velhinho no pulo, né? Mas eu não consegui, eu era pequenininha, dormi, quando acordei lá, magicamente o presente estava, né? A minha mãe também fazia muitas comidas interessantes, mas a mais legal, que é emblemática, é a torta escocesa. E todo ano ela fazia de sobremesa a tal da torta escocesa. Os anos passaram, eu tive filhos, né, tive minha vida, e eu quis fazer para os meus filhos aquilo que a minha mãe tinha feito comigo, né? Então sempre no Natal eu enfeitava toda a casa, eu enfeito a casa ainda hoje, faço comidas especiais, e depois de muitos anos eu queria deixar essa lembrança para os meus filhos também. Depois de muitos anos a minha mãe faleceu, e aí a gente só tem lembranças dela. Mas o mais legal é que eu queria resgatar a receita da minha mãe da torta escocesa. Infelizmente, quando ela faleceu, ela não me passou essa receita. Então eu tive que pesquisar, descobrir, tal. Tinha uma tia minha que tinha receita, mas era muito difícil de fazer e eu fui fazendo todo ano e fui aperfeiçoando a receita. Hoje em dia, o Natal só é Natal para mim quando eu consegui fazer a receita da torta escocesa, que, pasmem, não tem uísque, tem rum na torta escocesa. E aí, só é Natal para mim quando eu coloco um pedaço de torta escocesa na boca. Aí eu digo, é Natal. E assim, gente, eu fico refletindo mais ainda quanto é importante nessa vida a gente guardar memórias, né? A gente ter memórias boas para a gente poder lembrar numa ocasião que a gente está passando por uma situação difícil. Sempre bom a gente ter memórias, o amor das pessoas que estão junto com a gente. E é isso que a gente deseja. A toda a equipe do Jardim Botânico Plantaro deseja para vocês nessa época do ano, né? Que vocês colecionem memórias e momentos felizes com aquelas pessoas que vocês amam. Tchau, então, e até o próximo ano.